good for me to explain the presentation we have given now. É melhor que eu comece explicando a apresentação dos slides. Unfortunately, this is a PDF. It's not PowerPoint. Infelizmente são PDFs, não é uma apresentação PowerPoint. So actually, this PDF has two parts. Este PDF ele tem duas partes. So the upper part is the picture of the chariot throne from Buckingham Palace. A parte superior, então, é uma ilustração da carruagem que sai ali do Palácio de Buckingham. So that just gives you some idea. É só para dar uma ideia. There are 4 living creatures there. Ali tem 4 seres viventes. 4 horses. 4 cavalos. And you find the 4 wheels. Você encontra também as 4 rodas. And you see the throne above it. E tem então aquele trono sobre as rodas. And then you can imagine this is the basic picture how the 4 living creatures carry the throne chariot everywhere. Então essa é uma ilustração viva de como os 4 seres viventes eles carregam aquele trono a todo lugar. So this is only a basic picture. É só uma ilustração básica. Then, when you see the figure below, and then you see the lower part of the whole page. Então, quando você vê a parte de baixo da página, and tell us roughly how you divide the whole book. Isso explica como é que se divide o conteúdo de todo o livro. So now you can see the judgment of God. Então você pode ver o julgamento de Deus. Talk about the departure of the glory of God. Que fala a respeito da partida da glória de Deus. From chapter 1 all the way to chapter 24. Do capítulo 1 até o capítulo 24. And chapter 23 to the very end. Chapter 23 to the very end. O capítulo 23 até o final do livro. So that speaks of the recovery of God. Isso fala da obra de restauração de Deus. And the return of the glory of God. O retorno da glória de Deus. So in between you have a parenthesis. Então no meio disso você tem um parêntese. From chapter 25 to chapter 32. Do capítulo 25 até o capítulo 32. The judgment of all nations. Que trata do julgamento de todas as nações. So roughly this is the structure of this whole book. Então essa é mais ou menos a estrutura de todo o livro. Now, important thing is that I try to catch some idea about how the chariot throne which is mentioned in the first chapter. Então é para que você tenha uma ideia então como esse trono carruagem é apresentado no livro. Of course, no artist is able to draw the picture of chapter 1 for us. É claro, nenhum artista conseguiria desenhar essa ilustração do que o capítulo 1 de Ezequiel nos descreve. So we only present a basic structure picture. Então nós apresentamos somente uma ilustração que dá uma ideia disso. I think that's all for the presentation. Eu acho que é o suficiente para nós apresentarmos agora. So let's turn to Ezekiel. Então agora vamos ao livro de Ezequiel. Ezekiel chapter 1. Ezequiel capítulo 1. Verse 22. Versículo 22. The likeness of the firmament above the heads of the living creatures was like the color of an awesome crystal, stretched out over their heads. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. And under the firmament their wings spread out straight, one toward another. Each one had 2 which cover one side, and each one had 2 which cover the other side of the body. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, a de um em direção à do outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Verse 25. Versículo 25. A voice came from above the firmament that was over their heads. Wherever they stood, they let down their wings. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. And verse 26. E versículo 26. And above the firmament over their heads was the likeness of the throne,
in appearance like a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness with the appearance of man high above it. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Also from the appearance of his waist and upward I saw, as it were, the color of gold, with the appearance of all around within it, and from the appearance of his waist and downward I saw, as it were, the appearance of the fire, with the brightness all around. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. Esta era a aparência da glória do Senhor. Now, yesterday we already understand there are three elements in the likeness of the glory of the Lord. Ontem nós aprendemos que existem 3 elementos que falam da aparência da glória do Senhor. In verse 5 we have the likeness of 4 living creatures. Então, do versículo 5 do capítulo 1, vemos a semelhança dos 4 seres viventes. Verse 22, the likeness of the firmament above the heads of the living creatures. Então, no versículo 22, então, a semelhança do firmamento. And then, verse 26, the likeness of a throne. E no versículo 26, a semelhança do trono. I think we have occupied ourselves last night with the likeness of 4 living creatures. Na última noite nós nos ocupamos então com a semelhança dos 4 seres viventes. So this morning we will touch very lightly about the likeness of the firmament and the likeness of a throne. Então nós vamos tratar um pouco agora da semelhança do firmamento e da semelhança do trono. Now we know the firmament really speaks of heaven. Sabemos que o firmamento nos fala do céu. That means now these living creatures are under an open heaven. Esses 4 seres viventes estão debaixo de um céu aberto. And the whole piece of heaven is just like crystal awesome. Então, toda a paz daquele céu é como cristal. Awesome crystal. Cristal resplandecente. So you can imagine now this heaven is a mobile heaven. Então, sabemos que esse céu é um céu móvel. Now, when we talk about third heaven, we know as if it is static one. Quando nós falamos do terceiro céu, nós imaginamos então como algo estático. Now you're passing the first heaven, second heaven, and you reach the third heaven. Então você passa pelo primeiro céu, depois pelo segundo céu e alcança o terceiro céu. Normally, we feel that heaven should be static. Normalmente nós sentimos que o céu deve ser algo estático. But since the Word became flesh, mas desde que o Verbo se fez carne, now we know through Christ, nós sabemos que por meio de Cristo, wherever he goes, he always brings heaven with him. Aonde quer que ele vá, ele traz o céu consigo. So his very presence spell out the presence of heaven. Então a sua própria presença traduz a presença do céu aberto. So here we find that the living creatures, they are under an open heaven. Então ali nós encontramos aqueles 4 seres viventes que estão debaixo de um céu aberto. Now, as you know very well, the movement of the 4 creatures is governed by the Holy Spirit. Então nós sabemos que o movimento daqueles 4 seres viventes é dirigido pelo Espírito Santo. When to move, how to move was under the control of the Spirit. Quando se mover e o modo de se mover está no controle do Espírito Santo. But then you discover actually there is a voice above the firmament. Então nós descobrimos que há uma voz que está acima do firmamento. Now you can say it's from heaven, you also can say from the throne. Você pode dizer que ela vem do céu e também pode dizer que ela vem do trono. And then you discover that whole movement is under control of heaven.
Então você descobre que todo o movimento está sob o controle do céu. So heaven rules. Então o céu governa. Here you find the sphere of the kingdom of heaven. E aqui você encontra a esfera do reino dos céus. Even we are on earth, yet it's in heaven. E ainda que estejamos na terra, contudo, é o céu. When you talk about the kingdom of heaven, Quando você fala a respeito do reino dos you céus, talk about the domain of the kingdom. então você fala do domínio daquele reino. Wherever heaven rules, this must be the domain of the kingdom of heaven. Aonde quer que o céu reine, então aquilo é o domínio do reino dos céus. So it is very interesting. É muito interessante. So we not only we have a mobile throne, Então nós temos aquele trono móvel. but don't forget it is the living creatures Então, mas não esqueça, são os seres viventes who support the heaven que sustentam o céu and also bring the heaven everywhere e também levam o céu a todo lugar, through the wheels everywhere on the globe por meio daquelas rodas para qualquer lugar no globo. and through the wings you find it from heaven to the earth or from earth to heaven. E por meio das asas pode ir do céu para a terra, da terra para o céu. So this is heaven on earth. Isso é o céu na terra. So it makes heaven on earth possible. Isso faz com que o céu na terra seja algo possível. Now originally heaven is very far from us. Originalmente, o céu era algo muito longe para nós. Now in your living room it may be heaven on earth. Mas na sua sala de estar pode haver céu na terra. Even when we are in a sick bed. Mesmo quando nós estamos no leito de enfermidade. Now, according to the Psalm, sometimes God Himself even make bed for us. Você sabe, de acordo com o Salmo, que às vezes o próprio Senhor prepara o leito para nós. So if that happens, Se isso acontecer, this must be heaven. isso deve ser o céu. So remember, Lembre-se. the reality of an open heaven is only known in the New Testament. A realidade do céu na terra, ela só é conhecida no Novo Testamento. Now it's all because the Word became flesh. Tudo porque o Verbo se fez carne. Now we already talked about the likeness of the living creatures. Já falamos sobre a semelhança dos seres viventes. So now we touch upon the likeness of a firmament. E agora nós falaremos da semelhança do firmamento. But now we come to the likeness of a throne. E também chegamos à semelhança do trono. Now, very interesting here, when you talk about a likeness of a throne, Então, quando falamos da semelhança do trono, in appearance like a sapphire stone. ela é semelhante a safira. So it's like a precious stone. É como uma pedra preciosa. And that precious stone is sapphire. Essa pedra preciosa é a safira. And on the likeness of the throne was a likeness with appearance of man high above it. E estava sentado uma figura semelhante a um homem muito elevado. Now, that really tells us the story of New Testament. E isso definitivamente nos conta a história do Novo Testamento. There are two kinds of glory. Existem dois tipos de glória. One is the intrinsic glory of the Son of God. Uma é a glória intrínseca do Filho de Deus. Before the foundation of the world. Antes da fundação do mundo. As the Son of God. Como Filho de Deus. He has intrinsic glory. Ele tem uma glória que é intrínseca a Now si that mesmo. has been described in the Gospel of John. Isso nos foi descrito no Evangelho de João. But there is another glory which has been given to our Lord. Mas existe uma outra glória que foi dada ao nosso Senhor. Which is the glory of Son of Man. A glória do Filho do Homem. Now, you know that the intrinsic glory of Son of God. Você sabe que a glória intrínseca do Filho de Deus It is already there before the foundation of the world. já estava lá com ele antes da fundação do mundo. But when the Word became flesh, Mas quando o Verbo se fez when carne, our Lord becomes Son of Man, quando o Senhor se tornou o Filho do Homem, as if He started from the very low rank of a soldier. é como se ele começasse lá do posto mais baixo de um soldado. So in the beginning, He was only a lieutenant. Então, no início ele era apenas um tenente. Then finally, He became general. E finalmente se tornou um general. And eventually, the chief in commander-in-chief. E também, mais adiante, se tornou o comandante em chefe. So think about it. Pense sobre isso. Just like the prince in a palace. Que nem o príncipe
príncipe num palácio. Now, as a prince, you already have the glory of a prince. Então, como um príncipe, você já tem aquela glória, né, de príncipe. Because the prince shared the life with the king. Porque o príncipe, ele compartilha a vida do rei. So that glory is intrinsic glory. Aquela glória é uma glória intrínseca. Suppose this prince was sent to Wales. Wales in United Kingdom. Wales. Suponha que o príncipe é enviado ao país de Gales. So now he become the very important chief in Wales. Então ele se torna alguém com uma posição muito importante lá no país de Gales. Or suppose he was sent to be a training as a soldier. Ou suponha que ele é enviado ao treinamento como um soldado. Now, of course, intrinsically he already the prince. Intrinsecamente, ele já é príncipe. But now, because he was sent to somewhere to become the soldier. Mas pelo fato de ser enviado a um lugar para se tornar um soldado, He's just like any other man. ele se torna como qualquer outro homem. So he started with lieutenant. Ele começa ali como um He tenente. climbing up and up, finally general, Ele vai subindo as posições até se tornar um general. and eventually chief commander. E posteriormente como chefe em comando. Now remember, that glory is being given. Lembre-se, essa glória lhe foi dada. He did not inherit that glory, Ele não herdou essa glória. and he started from the lowest place Ele começa lá do posto mais baixo. and finally gained the glory. E finalmente adquire aquela glória. He obtained the glory Ele obtém essa glória. from lieutenant all the way to the commander-in-chief. Desde um tenente até se tornar um comandante. Do you understand? Você entende isso? And when our Lord became man, Quando nosso Senhor se tornou son homem, of man, filho do homem, and he was so humble, ele era tão humilde. he took our form Ele tomou a nossa forma and he became a slave. e se tornou como um escravo. So the highest, the God, he actually is God. Ele é Deus. He's equal with God. Ele é um com Deus. Can you imagine? Você imagina In the isso? universe, No universo. no one is higher than him. Não há ninguém que seja maior do que ele. But now he's willing to become, he willing to humble himself. Mas ele desejou humilhar-se a si He mesmo. took the form of a slave. Tomou a forma de servo. He even died on the cross. Até o ponto de morrer na cruz. And Paul told us, E Paulo nos diz, because of that, God really lifted him up. por causa disto, Deus o exaltou sobremaneira. Now he's willing to be in the lowest place. Ele estava desejoso de se colocar no último lugar. Then you discover God lifted him up Mas Deus então o exaltou. and give him the name which is above all the names. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Now that's the glory of Son of Man. Essa é a glória do Filho do Homem. He already has the intrinsic glory of a Son of God. Ele já tem aquela glória intrínseca como Filho He de didn't Deus. do anything, he already have it. He didn't do anything, he already had that glory. Ele não teve que fazer nada para isso porque essa glória ele já possuía. But now he became man. Mas agora ele se torna He homem. humbled himself. Ele humilhou-se a si mesmo. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, and you discover he has been given the glory of Son of Man. você descobre que ele lhe foi dada, ele adquiriu a glória de Filho do Homem. So, for that reason, Por essa razão, we were told that he was being lifted up. por essa razão ele foi exaltado. If as a Son of God, Como Filho de Deus, he already up. ele já está lá em You don't cima. need to lift him up. Não é necessário exaltá-lo. To lift him up means that he's willing to be in the place of Son of Man. O fato de ser exaltado significa que ele estava desejoso de se tornar como um filho do homem. So thank the Lord. Então nós agradecemos When a our Deus. Lord ascended to heaven, Quando nosso Senhor ascendeu ao céu, remember, lembre-se, that body was uncorrupted body. aquele corpo era um corpo incorruptível. Because that had been proven in the grave. After 3 days. Depois de 3 dias no túmulo, Because that body never went through corruption. aquele corpo não passou pela corrupção. So with that uncorrupted body, Com aquele corpo incorruptível, he ascended to heaven ele ascendeu ao céu as Son of Man. como filho do homem. When you talk of ascension, Quando você fala de he ascensão, always took the place of the Son of Man.
sempre é porque ele tomou o lugar do Filho do Homem. Son of God come down from heaven, O Filho de Deus desceu do céu, yet is still in heaven. mas a ele ainda estava no céu. But when you talk of a son of man, Mas quando você fala de Filho do when Homem, you talk of the appearance of a man in high above, quando você fala da aparência do homem muito elevado, that's the story of ascension of our Lord. isso é a história da ascensão do nosso Senhor. That's why today he still had humanity when he was on the throne. É por isso que ele ainda tem a sua humanidade estando lá no trono. Because he took that and ascended to heaven. Ele tomou essa humanidade e ascendeu ao you céu. can imagine why a likeness with the appearance of man high above it. Então por isso que Verse 26. 26. Por isso que diz aqui que sobre essa espécie de trono, acima do trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Now, when we talk about being lifted up, Quando falamos a respeito de ser exaltado, elevado, now you notice você the percebe. difference between Gospel of John and other three Gospels. Você percebe a diferença entre o Evangelho de João e os outros 3 evangelhos. Now, they all talk about the cross. Todos falam da cruz. They all talk about crucifixion of our Lord. Todos falam da crucificação do nosso Senhor. But very interesting. Mas é muito When you interessante. come to Gospel of John, Quando você chega ao Evangelho de João, when you talk about our Lord being crucified, quando você fala a respeito do Senhor sendo crucificado, John was very careful. João foi muito cuidadoso. He used some kind of phrase normally we couldn't understand. Ele usa um tipo de frase que normalmente nós não entendemos. But that's exactly what John intended to do. Mas isso foi exatamente o que ele intencionou fazer. Now you remember the story, Você lembra da história? and when our Lord performed the first miracle, Quando o nosso Senhor realizou o primeiro milagre, changing water into wine, ele transformou água em vinho. and then he talked to his mother. Então ele falou à sua mãe: He said, "My time hasn't come yet." o meu tempo ainda não é chegado. Now, as you know very well, Como você sabe muito bem. why the water become wine? Por que a água se tornou vinho? The interpretation is very simple. A interpretação é muito simples. He is the true vine. Ele é a videira verdadeira. If he is the true vine, Se ele é a videira verdadeira, behind that true vine, it must have the story. It must be you will find the story of wine, water into wine. por trás da história da videira verdadeira está a transformação da água em vinho. Normal vine Uma videira normal, went through 4 months of time. ela passa por 4 meses In the process of growing, no processo de crescimento. and you find the vine absorb the water from the sky. Você descobre que então a videira absorve a água do céu Also absorb the water from the soil. e também absorve a água do solo. And finally, you find you find the maturity of the life. Então finalmente você encontra a maturidade da vida. Now, each fruit tell you the maturing of the life. Então cada fruto ali fala do amadurecimento da vida. Now, because God's will to the vine is not fruit. Porque o desejo de Deus para a videira não é o fruto. Now, if you read the book of Judges, Se você lê o livro de Juízes, especially chapter 9, especialmente o capítulo 9, now God has a will for the tree of vine. porque Deus ali tem um desejo para a videira. Even the grapefruit is so beautiful, Ainda que a uva seja muito bonita, but that's not the purpose of God. mas esse não é o propósito de Deus. So the purpose of God with the vine is wine. O propósito de Deus com a videira é o vinho. So all the grape have to go through wine press. Todas as uvas elas têm que passar pelo lagar. So after 4 months, really change water into wine. Então, ao final daqueles 4 meses, realmente a água se tornou vinho. Now, because our Lord is true vine, Mas pelo fato do Senhor ser a videira verdadeira, within a nanosecond, just nanoseconds. então é apenas um intervalo de um nanosegundo. Now, this time he doesn't need 4 months. Nessa ocasião, ele não precisou dos 4 meses. The water really passing the true vine. A água passou pela videira verdadeira. So immediately you find the wine. E imediatamente nós encontramos o vinho. But this not
his mission. Mas essa não é a sua missão. The time to change water into wine hasn't come yet. A hora de transformar água em vinho ainda não havia chegado. Because they have no wine, Eles não tinham vinho. and that's why Jesus was informed. Por isso ele foi informado a And respeito. then he changed water into wine. E então ele transformou a água em vinho. But he is true vine. Mas ele é a videira verdadeira. He wants to bring the wine to the world. Ele deseja trazer aquele vinho ao mundo. But he has to wait for the world to say, we have no more wine. Mas ele tem que esperar que o mundo inteiro diga, nós não temos mais vinho. And then when you come to John chapter 12, Então quando você chega ao capítulo 12 de João, and you find some Greek want to see Jesus. ali você vê que alguns gregos vêm e desejam ver a Jesus. Think about it. Pense The nisso. disciples of Socrates and great philosophers, Os discípulos de Sócrates e dos outros grandes filósofos, they spend 400 to 500 years. eles esperaram de 400 a 500 anos. They want to make heaven out of this world. Eles queriam transformar este mundo no céu. They have ideal. Eles tinham ideais. They have a method. Eles têm um método. They are perfectionists. Eles eram perfeccionistas. They even practice perfectionism. Eles praticavam o perfeccionismo. But brothers, sisters, Mas irmãos, finally, finalmente, and some Greeks said, we would like to see Jesus. alguns gregos vieram dizendo, queremos ver a Jesus. What does that mean? O que isso significa? It means that now there is a voice from the world. Agora então existe uma voz no mundo. We have no more wine. Nós não temos mais vinho. So it is the time. Agora então é o Our Lord tempo will go through the cross, which is the winepress. que o Senhor então vai ir até a cruz, que é o lagar. And he not only died for us for our sin, E ele não morreu apenas por nós e nossos pecados. after he was resurrected. Depois que ele ressuscitou, The life of Christ being released. a vida de Cristo foi liberada. And then you discover E aí você descobre, the wine is produced. o vinho foi produzido. Now, wine in the Bible always speaks of the joy of the Holy Spirit. O vinho na Bíblia sempre fala da alegria do Espírito Santo. So after we believe in Jesus Christ, Então, depois que nós cremos em Jesus Cristo, not only our sin be forgiven, não somente os nossos pecados foram perdoados, also we will enjoy the joy in the Holy Spirit. mas nós podemos desfrutar da alegria no Espírito Santo. He really changed our tasteless life into wine. Ele realmente transformou a nossa vida sem sabor em regozijo. That's the story of changing water into wine. Essa é a história na transformação de água em vinho. At that time, Naquela época, the time has come. o tempo chegou. So now we want to read how the Lord described the time has come. Então nós queremos entender como o Senhor descreveu que o tempo havia chegado. It's the time for him to go to the cross. Será tempo dele ir à cruz. It is the time for him to go through the winepress. É tempo dele passar pelo lagar. So, all right, let's turn to John chapter 12. Vamos abrir em João no capítulo 12. Let's read from verse 20. Vamos ver no versículo 20. Now there were certain Greeks among those who came up to worship at the feast. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn Andrew and Philip told Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. And verse 23. Versículo 23. But Jesus answered them, saying, The hour has come that the Son of Man should be glorified. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat fall into the ground and dies, it remains alone, but if it dies, it produces much grain. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Now the hour has come. Então, é chegada a hora. It means the hour of crucifixion has come. Isso significa a hora da crucificação chegou. It is the time for a grain of wheat fall into the ground. É tempo do grão de trigo cair na terra. So you know that this hour refers to the hour of crucifixion. Nós sabemos que essa hora se refere à hora da crucificação. Now it is the hour the Lord will go through the winepress. É a hora em que o Senhor vai passar pelo lagar. Now when the world say we have no wine, Quando o mundo diz, não temos vinho, now it is about the time for the Lord to go through the winepress. então esse é o tempo do Senhor ir até o lagar. So this is hour of crucifixion. É a hora da crucificação. But remember, Mas lembre-se, now when we talk about crucifixion of our Lord, quando nós falamos da crucificação do Senhor, in another 3 gospels, nos outros 3 evangelhos, as if crucifixion is a painful experience. a crucificação aparece como uma experiência dolorosa. It's bitter experience. É uma experiência amarga. It's shameful experience. É uma experiência vergonhosa. Because our Lord will be in our place. Porque o Senhor vai estar no nosso lugar. Our Lord will die for us on the cross. O Senhor vai morrer por nós na cruz. But now when you come to the Gospel of John, Mas quando você chega no Evangelho de you João, discover the tone is very different. você descobre que o tom é muito diferente. Our Lord is about to be crucified. O nosso Senhor está para ser Now crucificado. what did he describe himself? Como é que ele descreve isso aqui? The hour has come that the Son of Man should be glorified. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. When we talk of the cross, Quando falamos da cruz, he talk about the glory. então ele fala da glória. To be crucified means to be shameful. Ser crucificado é algo vergonhoso. But thank the Lord. Mas graças ao To be Senhor, crucified according to our Lord is to be glorified. ser crucificado de acordo com o Senhor é ser glorificado. And more than that, E mais do que isso, now if you read, verse 32. versículo 32. And if I am lifted up from the earth, Quando for levantado da terra, will draw all people to myself. atrairei todos a mim mesmo. And then in the verse 34, Então, versículo 34. you also have a phrase, the Son of Man must be lifted up. Você tem de novo aquela frase, o Filho do Homem será levantado. Now remember, Lembre-se, when we talk about Son of God, quando nós falamos do Filho de Deus, you don't use the phrase lifted up. você não usa a expressão ser levantado. He is already up. Ele já está elevado. So as a man of God, Como- as a Son of Man, Como o Filho do Homem, he will be lifted up ele on the será cross. levantado na cruz. Now to us it's a shame, Para nós isso é uma vergonha, but to him is a life, mas para ele é uma vida. and to him is a glory. E para ele é glória. So no wonder, Não é de se you admirar. know, one of the two thieves. Você sabe que um daqueles 2 Now ladrões, in the very beginning, no início, they all laughed at our Lord. todos eles estavam caçoando do Senhor. But the more one of thee observed what happened on the cross. Mas quanto mais um daqueles ladrões observava o que estava acontecendo ali na cruz, What did he say? o que ele disse? He said, Lord Jesus, Ele disse, Senhor Jesus, when you obtain your kingdom, quando vieres no teu reino, remember me. lembra-te de mim. So he knows that someone who is on the cross Ele então se deu conta que aquele que estava na cruz is a king. é um rei. How that thief discover this is the king? Como é que aquele ladrão descobriu que aquele ali era o rei? Because for the thief, the cross is the cross. Porque para um ladrão, a cruz é a cruz. But for our Lord, the cross is a throne. Mas para o Senhor, a cruz é um trono. So when someone die on the cross, Quando alguém morre na cruz, now according to that thief, de acordo com aquele ladrão, he must be a king. ele deve ser um rei. No one make the cross as their throne. Ninguém faz da cruz o seu trono. Cross always speaks of shame.
A cruz sempre fala de vergonha. And throne always speak of the glory. E o trono sempre fala da glória. No one can combine the cross and the crown together. Ninguém pode colocar juntos a cruz e a coroa. This is a wonderful mystery. Esse é um mistério maravilhoso. So when you see a likeness of throne above the firmament. Então quando você vê a semelhança do trono sobre o firmamento. So that's why Bible talk about some part above the waist and some part below the waist. Por isso que fala em uma parte que está acima dos lombos e outra parte que está abaixo dos lombos. Now we come back to Ezekiel. Então vamos voltar a Ezequiel. And we come back to that portion of the likeness of the throne. Vamos voltar àquela parte da semelhança do trono. Verse 27. Versículo 27. Also from the appearance of his waist and upward, I saw it as it were the color of gold with appearance of fire all around within it, and from the appearance of his waist and downward, I saw as it were the appearance of the fire with the brightness all around. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os lombos e daí para cima, e desde os lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplandecer ao redor dela. Now, our Lord sitting on the throne. O nosso Senhor está sentado no trono. But do you notice that? Mas você percebe, His waist and upward. dos seus lombos para cima, His waist and downward. e também dos seus lombos para baixo. If you see his waist and upward, Se você vê dos lombos para cima, you have the appearance of a color of gold. então, segundo a versão que ele está usando, você vê a aparência da cor do ouro. Now, if you look at the waist and downwards, Então, se olhamos dos lombos para baixo, you have the appearance of the fire with the brightness all around. então você vê como um fogo e um resplendor ao redor dela. Now, in the Bible, the gold always speaks of the nature of God. O ouro sempre fala da natureza de Deus. So it tells us he's the Son of God. Então, ele nos diz que é o Filho de Deus. Now, the fire speaks of judgment. Mas o fogo fala de juízo. So, in another word, he stands as the Son of Man. Ali, então, isso fala do Filho do Homem. And that's exactly what happened on the cross. Isso foi exatamente o que aconteceu na cruz. From 9 o'clock in the morning to the 3 o'clock in the afternoon. Das 9 da manhã às 3 da tarde. The first 3 hours. As primeiras 3 horas. And our Lord said, Father, forgive them. O Senhor disse, Pai, perdoa-lhes. Now remember, even he was on the cross. Lembre-se, mesmo que ele estivesse na cruz, He had a wonderful fellowship with the Father. ele tinha uma comunhão maravilhosa com o Pai. So he said, Father, Ele diz então, Pai, remember in the first part of the cross, lembre-se que foi nas primeiras 3 no horas da doubt cruz. he is the Son of God. Ali então ele é o Filho de Deus. And the first part, A primeira parte, the man has done his worst. Man has done his worst. o homem fez o que de pior poderia fazer. Like Judah, like a Pilate, and all these people say, crucify him, crucify him. Como Judas, como Pilatos e aqueles que disseram, crucifica-o, crucifica-o. So the first part, men crucify our Lord. Então essa primeira parte, os homens crucificaram o Senhor. But the Lord prayed to the Father. Mas o Senhor orou ao Pai, Father, forgive them. Pai, perdoa-lhes, Because they do not know what they are doing. porque eles não sabem o que fazem. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, that's the story of the cross. essa é a história da cruz. And that's why you have the waist upward and the waist downward. Então é por isso que nós temos a parte dos lombos para cima e dos lombos para baixo. Now, when he prayed to the Father, Quando ele orou ao Pai, forgive them. perdoa-lhes, Now, let me ask you, deixe-me do you perguntar, think the Father should answer the prayer or not? você acha que o Pai deveria responder essa oração ou não? If he answered that prayer, Se ele ouvir essa oração, yet it speaks of love of God. isso fala do amor de Deus. But where is the justice and the righteousness of God? Onde está a justiça de Deus? When they reject the present of God, the gift of God. Quando eles rejeitaram o dom de Deus. When they sin against God. Quando eles pecaram contra Deus. Now, if somehow God just forgive them for nothing. Então, se de alguma forma Deus os perdoasse ali, If he listened to his son.
E se ele ouvisse então o pedido do he seu ought to filho, listen to his son when he was on the cross. então ele teria que ouvir o seu filho que estava ali na cruz. So as if our God was in dilemma. É como se Deus então estivesse num dilema. Now, if he answered the prayer of his son, Se ele ouvisse a oração do seu filho, where is the justice of God? onde está a justiça de Deus? If he refused to answer the prayer of his son, Mas se ele se recusar a ouvir a oração do seu filho, where is the love of God? onde está o amor de Deus? For that reason, Por essa razão, in the second 3 hours, no segundo período de 3 horas, God will do one thing. Deus fará uma coisa. He asked his son to take your place and my place. Ele pede a seu filho que tome o meu lugar e o teu lugar. First part, A primeira parte it was man who crucified our Lord. foram os homens que crucificaram o Senhor Jesus. In the second part, Mas na segunda parte, it is God who crucified our Lord. foi Deus que crucificou o nosso Senhor. It is God who crushed him. Foi Deus que o esmagou. This is the 53rd chapter. Now, 53 chapters of Isaiah. Esses são os 53 capítulos de Isaías. So, Capítulo brothers, 53 de Isaías. so let us remember. Então lembremos, Sometimes we misunderstood the gospel. às vezes nós entendemos mal os evangelhos. And sometimes we say, look, if Judah did not betray our Lord, Se nós pensamos, se Judas não tivesse traído o Senhor, so where is the salvation? onde estaria a salvação? So in a way, Judah must have some kind of contribution. Então, afinal de contas, Judas tem uma contribuição. No, you don't know salvation. Não, você não conhece a If salvação. only men crucify our Lord, Se somente os homens crucificassem o this is not Senhor, salvation. isso ainda não seria salvação. It only when our Lord prayed to his Father, É somente quando o Senhor pede a seu Pai, forgive them. perdoa-lhes. Now our Lord, our Father want to answer that prayer. Então, o nosso Pai deseja responder aquela But oração. in order to answer that prayer, Mas para que aquela oração fosse respondida, he has given his only begotten son. ele teve que dar o seu Filho unigênito. Now God has to crucify his son on the cross. E então Deus tem que crucificar o seu Filho naquela cruz. Remember, Lembre-se, only when God crucified his son, somente quando Deus crucifica o seu Filho, only his son stood in our position, e quando o seu Filho toma a nossa posição, then the salvation is done. então a salvação é efetuada. So that's the cross. Isso é a cruz. That's salvation. Isso é salvação. The first part, A primeira parte Son of God. é o Filho de Deus. And as a son of God, he prayed to his Father. Como Filho de Deus, ele ora a seu Pai. Now, because Father has answered that prayer, E pelo fato de o Pai ter respondido essa oração, so now you have a second part. aí agora você tem a segunda And our parte. Lord has to stand on your place and my place. E o Senhor então tem que tomar o teu lugar e o meu lugar. So he cried out, Então ele clama: my God, why you have forsaken me? Deus meu, por que me desamparaste? No longer Father. Não é mais Pai, My God, é meu Deus, meu Every Deus. sinner ought to say, had to utter that statement. Cada pecador deve pronunciar essa afirmação. Hitler should say, my God, why you have forsaken me? Hitler deveria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Stalin should say, my God, why you have forsaken me? Stalin deveria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Do you see that? Você percebe, Our irmão? Lord Jesus standing in your place and my place. Aqui temos o Senhor Jesus tomando tomando a posição que eu deveria tomar e que tu deverias tomar. And that's the story of the cross. Essa é a história da cruz. And he, according to our Lord, E de acordo com o Senhor, it is the hour that the Son of Man should be glorified. essa é a hora em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Where he was being lifted up Quando to the cross, quando ele foi levantado na cruz, he was being lifted up to the throne. ele estava sendo levantado para o trono. Can you believe that? Você pode crer nisso? According to Gospel of John, De acordo com o Evangelho de João, chapter 12, capítulo 12, on the cross, na you cruz, see the glory of God. você vê a glória de Deus. Now, how do we know? Como sabemos isso? In the same chapter, No mesmo capítulo, let's go back to chapter 12, vamos voltar ao capítulo 12 de João, verse 37 of chapter 12. versículo 37 do capítulo 12.
But although he had done so many signs before them, they did not believe in him. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. That the word of Isaiah, the prophet, might be fulfilled, which he spoke. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Lord, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Therefore they could not believe, because Isaiah said again, Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they should see with their eyes, lest they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Now we come to verse 41, which is the most important verse. Aqui chegamos no versículo 41, que é muito importante. These things Isaiah said when he saw his glory and spoke of him. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Remember, these things Isaiah said Essas coisas disse Isaías, when he saw his glory. porque viu a glória dele. His glory means glory of Christ. A sua glória significa a glória de Cristo. And spoke of him. E falou dele. But remember, in two places. Lembre-se que em 2 lugares. Do you see that? Now, in verse 40. No versículo 40. That's Isaiah chapter 6. Isso é o capítulo 6 de Isaías. And then, when you read the verse 37. E quando, 38. Quando você lê o versículo 38 de João 12. Now you remember that's quote Isaiah 53. Aqui é uma citação de Isaías 53. Do you understand? Você entende? Sometimes when you study the book of Isaiah, então, quando você estuda o livro de Isaías, now most modern interpretation of the book of Isaiah, a maioria das interpretações modernas do livro de Isaías divided this whole book into 2 parts, dividem esse livro em 2 partes, and written by 2 different authors, que teriam sido escritas por 2 diferentes autores. Now, according to the New Testament. Mas de acordo com o Novo Testamento, to the Gospel of John, de acordo com o Evangelho de João, remember both parts. Lembre-se das 2 partes. One belongs to the first part of first 39 chapters. Então a primeira parte, que é compreendida pelos primeiros 39 capítulos. Chapter 53 belongs to the second chapter, second part. E o capítulo 53 pertence à segunda parte de Isaías. According to the Gospel of John, de acordo com o Evangelho de João, one author. Só tem um autor. Same author Isaiah wrote both parts. O mesmo autor escreveu as 2 partes. And more important thing is this. A coisa mais importante Now, é o seguinte. why Isaiah wrote these 2 parts? Por que Isaías escreveu essas 2 partes? Because he wanted to speak of him. Porque ele queria falar dele. Who is him? Quem é esse ele? Cristo. Do you understand? Você entende? When you study the gospel, when you study the book of Isaiah. Quando você estuda o livro de Isaías. Why? Por quê? Because in chapter 6, no capítulo 6, he saw the glory of God. Ele viu a glória de Deus. Remember, Lembre-se. on the year when the king Uzziah died. No ano em que morreu o rei Uzias. And he saw the glory. Ele viu a glória. In the temple of God. No templo de Deus. And there you find seraphim. Ali você encontra os serafins. And there you hear the word holy, holy, holy. E eles dizem santo, santo, santo. Now, brothers. Irmãos. And then Isaiah said, "Woe unto me." Ai de mim, diz Isaías. I am with unclean lips among the unclean people. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Now, when you really see the glory of God. Quando você realmente vê a glória de Deus. Now, then Isaiah cried out, "I'm undone." Isaías mesmo diz, eu sou impuro. So, brothers, I'm undone. It means I'm about to die. Eu estou prestes a morrer. So you see, brothers and sisters, então, irmãos, anyone who see the glory of God, qualquer que vê a glória de Deus, they will say, "I'm undone, I'm unclean." Ele vai dizer, eu sou impuro, eu vou morrer. So thank the Lord. Graças ao Senhor. We know that according to Isaiah chapter 6. Então, de acordo com Isaías capítulo 6, the glory of God. A glória de Deus. But no,
Não. More than glory of God. É mais que a glória de Deus. These things Isaiah said when he saw his glory. Então essas coisas disse Isaías porque viu a glória dele. Not only glory of God, Não é somente a glória de also the Deus. glory of Son of God. É também a glória do Filho de Deus. The glory of God is the glory of Son of God. A glória de Deus é a glória do Filho de Deus. Do you see that, brothers? Você percebe isso, And irmão? only when you come to the Gospel of John, E somente quando você chega no Evangelho de you João, know how to interpret the whole book of Isaiah. você sabe como interpretar todo o livro de Isaías. This whole book of Isaiah Todo este livro, is the book speaking of him. que é um livro que fala dele. Isaiah speaking of him. É Isaías falando dele. Now why him? Por que ele? Because he saw his glory. Porque Isaías viu sua glória. In chapter 6, No capítulo he 6, saw the glory of Christ. ele viu a glória de Cristo. And then God said, Então Deus disse: to whom should I send? A quem enviarei? Who will go for me? Quem irá por mim? You saw the glory. Você viu a glória. You have the message. Você tem a mensagem. You should go out and tell everybody. Você deve sair então e dizer a todos. And Isaiah said, Então Isaías disse: I am here. Here I am. Aqui estou. Send me, Lord. Envia-me, Senhor. And then he went out and preached his glory. Então ele saiu e pregou a sua glória. This is the book of Isaiah. Este é o livro de Isaías. The book of Isaiah O livro de Isaías is the book Isaiah speaks of him. é o livro no qual Isaías fala dele. More than that, Mais do que isso, he saw his glory. ele viu a sua glória. He saw he was on the throne. Ele viu que ele estava no trono. That's chapter 6. Esse capítulo 6. But how about chapter 53? Mas e a respeito do capítulo 53? He is on the cross. Ele estava na cruz. When we come to chapter 53, Quando chegamos ao capítulo 53, remember these things. These things. lembre dessas coisas. It means that chapter 6 and also chapter 52, 3. Isso quer dizer o capítulo 6 e o capítulo 53 de Isaías. Because this all speaks of his glory. Porque tudo isso fala de sua glória. Now you talk about throne, of course you talk about glory. Se você fala sobre trono, é claro que está falando sobre glória. You can only say one of these things. Você pode dizer então só uma dessas coisas. No. According to John, these things Isaiah said when he saw his glory. Então, estas coisas disse Isaías porque viu a sua glória. He saw his glory Ele viu when sua he glória. was sitting on the throne. Ele viu sua glória quando ele estava sentado no trono. He saw his glory E ele when viu- when he will be on the cross. E ele também viu a sua glória quando ele estava na cruz. So now you understand, brothers. Então agora você entende. According to John chapter 12. De acordo com João capítulo 12, Now, when you see the glory of God, quando você vê a glória de Deus, definitely it's connected with throne of God. definitivamente isso está ligado ao trono de Deus. That's chapter 6 of Isaiah. Este capítulo 6 de Isaías. But when he come to chapter 53, Mas quando chegamos ao capítulo 53 de Isaiah Isaías, also saw his glory. Isaías também viu ali a sua glória. And no wonder. E não é de se When surpreender. we come back to the vision of Ezekiel. Quando voltamos lá para a visão de Ezequiel, On one hand, it is the throne of God. por um lado é o trono de Deus. And Son of Man sitting on the throne. E o filho do homem está sentado no trono. Now you are able to talk about his waist and upward. Então você pode falar a respeito dos seus lombos para cima His waist and downward. e também dos seus lombos e para baixo. And finally, Finalmente. you see the appearance of the rainbow. Então, finalmente você vê a semelhança do arco, In do the arco-íris, raining days. nos dias de chuva. Brothers and sisters, Irmão, this is the glory of the cross. essa é a glória da cruz. When the light of God shine on the cross. Quando a luz de Deus brilha sobre a cruz. And our Lord on the cross is look like a prison. Prison, you know? When the light goes through a prison. Yeah. Quando a luz de Deus resplandece sobre a cruz, é como se a cruz fosse um And prisma. then you find the 7 different colors. Então daquele prisma saem aquelas diversas cores, And on the cross, 7 cores. the Lord has uttered 7 golden words. E
quando estava sobre a cruz, o Senhor fez 7 declarações de ouro. That 7 golden words Essas 7 palavras de ouro is just like the 7 colors of rainbow. são como as 7 cores do arco-íris. So, brothers and sisters, Então, irmãos, you never separate cross and crown. você nunca separa a cruz da coroa. For that reason, Por essa razão, as a son of man, como filho do homem, our Lord was born in manger. o Senhor nasceu na manjedoura. When he grown up Quando ele cresceu unto maturity, até a maturidade, finally, Finalmente. he grew all the way to the throne. ele foi por aquele caminho reto até o trono. However, No entanto, without cross, without crown. sem a cruz não há coroa. So the way of the life of our Lord, Então a vida do nosso Senhor from manger veio to da the throne, manjedoura até o trono, via the cross. através da cruz. So for that reason, Por essa razão, now we have this vision of the glory. então nós temos essa visão da glória. Now in Ezekiel, Em Ezequiel, it's only appearance of likeness of the glory of our Lord. é só a semelhança da aparência da glória do Senhor. However, No entanto, today in the New Testament, hoje no Novo Testamento, now we will see heaven open, então nós veremos o céu aberto. and we will be like Stephen. E será como Estevão. We can penetrate into the third heaven, Nós podemos penetrar no terceiro céu. and we see the glory of God, E nós vemos a glória de Deus. and we find our Lord standing on the right hand of God. E nós vemos o nosso Senhor de pé à destra de Deus. On the way to Damascus, No caminho de Damasco, Paul was able to tell us Paulo foi capaz de nos he dizer, saw the glory of God ele viu a glória de Deus in the face of Jesus Christ. na face de Jesus Cristo. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now you understand the vision of Ezekiel. então agora você entende a visão de Ezequiel. And with that vision, Com esta visão, now we have the wonderful key to open the whole book. nós temos uma chave maravilhosa para abrir todo esse livro. And then you will find all different in the whole book. Então nós vamos encontrar em todo o livro. Everywhere you find that vision. Em todo lugar você encontra essa visão. And you find the glory of God E você encontra a glória de Deus, explains everything. e que explica tudo. The throne of God O trono de Deus explains everything. explica tudo. So that's why it's very important Por isso que é muito for us importante to understand the rest of the book. para nós entendermos todo o resto do livro. We should understand the vision of Ezekiel. Que nós entendamos essa visão de Ezequiel. Now, from now on, we don't want to go to the detail about that vision again. Então, de agora em diante, não precisamos retornar aos detalhes dessa We visão. assume everybody knows that. Nós vamos assumir que todos aqui já conhecem isso. And now we come to chapter 2. E agora, então, vamos ao capítulo Verse 2, 1. versículo 1. So, when I saw it, I fell on my face. Essa voz me disse, chapter 2, verse chapter 1. 2, verse 1. Então, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Sorry, this probably. All right. So just last verse of chapter 1. O último versículo, So when I saw it, I fell on my face. You don't have. vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. É o versículo 28 do capítulo 1. Ezekiel was just like John. Ezequiel teve uma experiência como a de João. When John saw the glory of God, Quando João viu a glória de Deus, he fell on his face. ele caiu sobre seu rosto. So the same thing. Então aqui acontece a Here mesma you coisa. find Ezekiel fell on his face. Ele caiu com o rosto em terra. So when you talk about vision, Quando você fala de visão, of course you talk about seeing. é claro que você está falando de algo que se vê. So when I saw it, I fell on my face. Vendo isto, caí com o rosto em terra. But if it is a vision, Mas esta é uma visão. it's not only to be seen, but also to be heard. Não é somente uma questão de ver, é uma questão de ouvir You know também. why?
Sabe por quê? Because the whole movement is governed by the Holy Spirit. Porque todo movimento é governado pelo Espírito Santo. But then, if you want to find out the final factor of the movement, Mas se você quer ver o fator final desse movimento, it is a voice above the firmament. é uma voz que está acima do firmamento, From the throne of God, que vem do trono de Deus. God speaks. De lá Deus So fala. you heard the voice. Você ouve a voz. Now, one thing is very interesting. Há uma coisa muito If you interessante. really see some vision, Se você realmente vê uma visão, something to be seen. é algo que se deve ver. But remember, Mas you lembre-se, cannot just see the vision without hear the word. você não pode realmente ver a visão sem ouvir a palavra. Now, when you have a vision, Quando you você, see something. quando você tem uma visão é que você viu alguma When you coisa. heard the word, Mas quando você ouve a palavra, that's interpretation. essa é a interpretação. So very important. Então é muito No importante. one cannot just have a vision without the word. Ninguém pode realmente ver uma visão sem a palavra. And also, when you look at that vision, Então, quando você olha essa visão, you see all the movements under control of the Holy Spirit. você vê que todos os movimentos ali estão debaixo do controle do Now, Espírito when you Santo. see the movement of the Holy Spirit, Quando você vê o mover do Espírito Santo, you also heard the word of God. você também ouve a palavra de Deus. Remember, brothers, Lembre-se. it is true. It is the Holy Spirit move everything. É verdade que é o Espírito Santo que move todas as It is coisas. also true the voice from the throne move everything. É também verdade que a voz que vem do trono é que move todas as These two coisas. are one. Essas duas coisas são uma só. God the Spirit and God the Father and God the Son, they speak in the same tune and same voice. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo falam no mesmo tom e na mesma voz. So sometimes we tend to go to extreme. Algumas vezes nós vamos para um extremo. We have seen something. Nós vemos alguma coisa, But if you really see something, mas se você realmente you viu, also heard something. você deve ter ouvido alguma That's coisa. what happened to Paul. Isso foi o que aconteceu com Paulo. On the one hand, he saw the vision. Por um lado, ele viu a visão. On the other hand, Por outro lado, he heard the voice. ele ouviu a voz. Saul, Saul, why have persecuted? Saulo, Saulo, por que me persegues? Do you understand? Você percebe? So if we have a vision, Se nós temos uma visão, coupled with it is always the voice from the throne. conjugado com isso, vai haver uma voz que vem do trono. And then he said to me, Então ele me disse, Son of man, stand on your feet, and I will speak to you. esta voz me disse, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Think about it. Pense If sobre you isso. want to speak to the Lord, Se você quer falar com o Senhor, yes, you can fell on your face, então você cai com o rosto em terra, but you have to stand on your feet. mas você tem que ficar I sobre will seus pés. speak to you. E aí o Senhor vai So falar God wants to conosco. speak to Ezekiel, Então aqui Deus quer falar com Ezequiel, but through himself, by himself. mas por ele mesmo. He almost like paralyzed. Ele é como alguém paralisado. No power by himself. Ele não tem qualquer força em si mesmo. Then the Spirit entered me when he spoke to me. Então entrou, capítulo 2, versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, And set me on my feet. quando falava comigo e me pôs em pé. So it is only through the Holy Spirit, É somente pelo Espírito through the Santo, power of the Holy Spirit, pelo poder do Espírito Santo, he was able to stand before the Lord. que ele foi capaz de se colocar de pé diante do Senhor. Then he heard him speaking, E ouvi o que me falava. and he said to me, E ele me disse, Son of man, I'm sending you to the children of Israel, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, to a rebellious nation that has rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me to this very day. as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Now, you know that after Isaiah saw the glory of God, Então, depois que Isaías viu a glória de Deus, then he said, Here I am, send me. ele disse ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Anyone would like to speak for the Lord. Qualquer um que deseja falar pelo Senhor, He must be someone who saw the vision. precisa ser alguém que viu a visão. The vision is the reason why he was sent.
A visão é a razão pela qual ele foi enviado. Because when you see the glory of Christ, Porque quando você vê a glória de Cristo, you can't help but doing one thing, that is speak of Him. você não pode fazer outra coisa que não seja falar So dele. the whole book of Isaiah, Então todo o livro de even Isaías, it is in Old Testament, ainda que esteja no Antigo this Testamento, book speaks of Him. esse livro fala dele. If you want to explain the whole book, Se você quer explicar todo esse the livro, glory of Christ. é a glória de Cristo. Chapter 6, Capítulo you 6, see Christ on the throne. você vê Cristo no trono. And when you study the chapter 53, E quando você estuda o capítulo 53, and Christ on the cross. Cristo está na cruz. So, my brothers and sisters, Então, irmãos, this speaks of the glory of Christ. isso fala da glória de Cristo. Do you understand? Você entende? So, why Isaiah has a message? Por que Isaías tem uma mensagem? The same reason why Ezekiel had the message. E da mesma forma, por que Ezequiel tem uma He mensagem? derived his message from his vision. Eles derivam a sua mensagem da visão que By tiveram. himself, he couldn't do anything. Por ele mesmo não podia fazer nada. And now the Lord said to him, Então o Senhor diz a ele, verse 8, versículo But 8: you, son of man, hear what I say to you. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Do not be rebellious like that rebellious house. Open your mouth and eat what I give you. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Now, when I looked, there was hand stretched out to me, and behold, a scroll of a book was in it. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo. Then he um spread livro. it before me. Estendeu-o diante de mim. And there was writing on the side, inside, and on the outside, and written on it were lamentations and mourning and woe. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Many Bible scholars suggest that this is exactly the book of Ezekiel. Então muitos eruditos dizem que isso aqui é exatamente o livro de Ezequiel. Moreover, he said to me, Son of man, eat what you find, eat this scroll, and go and speak to the house of Israel. Capítulo 3, versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de As a Israel. prophet, Como um profeta, you have to speak to the house of Israel. você tem que falar à casa de Israel. But before you do that, Mas antes que tu faças isso, eat what you find. come o que achares. Eat this scroll. Come este rolo. It means the word of God. Isso significa a palavra de Deus. Only when we are filled with the word of God. Somente quando estamos cheios da palavra de Deus. Do you see that? Você percebe? Now, if you only have a vision, Se você só tem uma visão, you see the Holy Spirit. você vê o Espírito Santo. So many Bible scholars suggest that. Então muitos eruditos If bíblicos you come sugerem, to the book of Ezekiel, se você chega ao livro de Ezequiel, it's the book of the Holy Spirit. é o livro do Espírito Santo. So Spirit, God the Spirit. É Deus o Espírito. When you come to Isaiah, Quando você chega a Isaías, God the Son. é Deus o Filho. When you come to Jeremiah, Quando você chega a Jeremias, God the Father. Deus o Pai. So when you come to these three books, Então você chega a esses três each livros. book has its special feature. Cada um deles tem uma característica especial. No doubt. Não há dúvida. When you see the movement of the Holy Spirit, Quando você vê o mover do Espírito Santo, that's acts of the Holy Spirit. são os atos do Espírito So Santo. that's why we have the acts of the apostles. Por isso temos os atos dos apóstolos. Strictly speaking, these are the acts of the Holy Spirit. Falando estritamente, esse livro são os atos do When you Espírito Santo. study the book of Acts, Quando você estuda o livro de Atos, actually you are just you read that book in the light of the first chapter of Ezekiel. você lê esse livro no espírito do primeiro capítulo de Ezequiel. But remember, Mas in lembre-se, the Bible, na Bíblia, when you talk about Holy Spirit, quando você fala sobre o Espírito Santo, never be divorced from the word of God. ele nunca pode ser divorciado da palavra de Deus. Do you see that? Você percebe? In Ephesians, in the letter of Ephesians, Na carta aos Efésios, be filled with the Holy Spirit. nos é dito, sede cheios do Espírito. Now in Colossians, Em Colossenses, almost in the same passage, quase que a mesma passagem and what the Bible says, está presente. let the word of Christ dwell in you richly. E também temos
que a palavra de Deus habite em vós ricamente. What do you mean by being filled with the Holy Spirit? O que você quer dizer com ser cheios do Espírito Santo? It means being filled with the Word of God. Significa ser cheio da palavra de Deus. So do you understand, brothers? Então você On entende, the irmão? first chapter, you have the Spirit. No primeiro capítulo nós temos o Espírito. In the second chapter, you have the Word. No segundo capítulo você tem a palavra. Being filled with the Holy Spirit, Sede cheios do Espírito being Santo. filled with the Word. Enchei-vos da palavra. One, the message in Ephesians. Uma é a mensagem de Efésios. Another, the message in Colossians. A outra é a mensagem em Colossenses. So you see the balance between the Word and the Spirit. Aqui você vê o equilíbrio entre a palavra e o Espírito. So, verse 2. Então, versículo So I 2. opened my mouth and he caused me to eat that scroll. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. And he said to me, Son of man, feed your belly and fill your stomach with this scroll that I give you. Filho do homem, dá de comer ao teu ventre. So I ate, and it was in my mouth like honey in sweetness. E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como Now, mel. brothers and sisters, Então, irmãos, here you find the balance between the Spirit and the Word. aqui encontramos o equilíbrio entre o Espírito e a palavra. So now Ezekiel is ready to go to the house of Israel. Então agora Ezequiel está pronto para ir à casa de Israel. But don't forget, Mas não esqueça, when you talk about the Spirit, quando você fala sobre o you talk about Espírito, the hand of God. você fala a respeito da mão de Deus. If you are being filled with the Holy Spirit, Se você está cheio do Espírito, Holy Spirit always work in you. o Espírito Santo vai trabalhar em As if você. His hand is upon you. É como se a mão dele estivesse sobre você. You are not worthy. Você não é digno. He will make you worthy. Ele vai fazê-lo digno. You are not capable. Você não é capaz. He will make you capable. Ele vai fazê-lo capaz. When you go to these people, Quando você vai a esse povo, sometimes you are frightened. algumas vezes você está You look atemorizado. their face. Você olha as faces You are deles frightened. e você fica com medo. Now, brothers, Irmãos, only when the hand of God upon you, somente quando a mão de Deus está sobre você, based on that glory, baseada naquela glória, based on the working of the cross, baseada na operação da cruz, He will make you suitable, fit for the master use. ele vai fazê-lo preparado para ser usado pelo mestre. So whether Ezekiel is useful or not, Então, se Ezequiel vai ser útil ou não, whether Ezekiel is a successful prophet or not, se Ezequiel foi um profeta bem-sucedido ou não, all depends on this vision of the glory. tudo depende desta visão da glória. When you have the vision, Quando você tem essa visão, it means that you have the Spirit move in you. isso significa que você tem o Espírito se movendo em você. And the hand of God is upon you. A mão dele está sobre você. So sometimes we were told the Spirit of God. Então, algumas vezes nos é falado do Espírito de Deus. Sometimes it can be translated as a hand of God. E algumas vezes pode ser traduzido como a mão de Deus. Being filled with the Holy Spirit, Ser cheio do Espírito it means being transformed by the Holy Spirit. significa ser transformado pelo It's Espírito. not just a power, Não é somente um more poder, than power. é mais do que poder. Somehow, Holy Spirit try to change you. De alguma forma o Espírito vai tentar mudá-lo, But not only the Spirit, mas não o Espírito, also the Word. também a palavra. But this way, E dessa we are forma, complete. nós somos completos. And we become fit for the master E use. nos tornamos preparados para o So, uso in do the mestre. first part of this book, Então, na primeira parte deste livro, you find that because of that vision, por causa desta visão, you are able to explain the life of Ezekiel. você vai poder explicar a vida de Ezequiel. Ezekiel is Ezekiel Ezequiel é Ezequiel because of that vision. por causa dessa visão. And then gradually E então, we gradualmente, discover the vision of the glory of God então descobrimos que a visão da glória de Deus will interpret many things. vai interpretar muitas coisas. Not only the life of Ezekiel, Não somente a vida de Ezequiel, also also the story of nation in general. mas a história da nação em geral. So gradually, Gradualmente, now the whole book become an open book.
o livro vai se tornando um livro aberto. So I think this is a good time for us to have a rest. Então, essa é uma boa ocasião para descansarmos um pouquinho. So 15 minutes later, please come back. 15 minutos, vamos retornar.